Seu coração disparou ao ver Maria, sua esposa, entrar no apartamento de Lisboa com as malas ainda nas mãos, voltando de viagem uma semana antes do previsto. Mas o pior era o que ela via: João e Pedro, seu melhor amigo, entrelaçados em um beijo apaixonado no sofá da sala, uma cena que destruiria tudo o que ele havia construído em anos de casamento. O choque nos olhos de Maria era como uma faca cravada no peito de João. Ele se afastou de Pedro abruptamente, o rosto corado de vergonha e confusão, enquanto Pedro, com os olhos baixos, murmurava um pedido de desculpas inaudível. Maria largou as malas no chão com um baque surdo, sua expressão passando de surpresa para fúria em segundos. "O que é isso, João?" "Meu Deus, o que você fez?" gritou ela, a voz tremendo de dor. João, ainda atordoado, tentou-se levantar, mas as pernas falharam. Ele havia passado as últimas semanas negando para si mesmo o que sentia por Pedro, e agora, tudo explodia como uma bomba relógio. A cena remonta a poucas semanas antes, quando Maria anunciou que precisaria viajar para Porto por 2 meses, a trabalho em uma conferência de negócios. João, um arquiteto de 35 anos, sempre se orgulhava de sua vida estável, um casamento de 10 anos, um apartamento aconchegante no bairro Alto, e uma rotina previsível que o protegia de qualquer turbulência emocional. Mas, no fundo, ele carregava um vazio que nem ele mesmo entendia. Pedro, seu amigo de infância de 32 anos, era o oposto, assumidamente gay, artista gráfico freelancer, vivendo abertamente sua identidade em uma sociedade portuguesa que, apesar dos avanços, ainda sussurrava preconceitos nos cantos mais conservadores. Pedro havia ajudado João em reformas passadas, e quando Maria partiu, foi natural que João o chamasse para a companhia. Os primeiros dias foram inocentes. João se sentia sozinho no apartamento vazio, o eco dos passos de Maria ainda ressoando em sua mente. Pedro apareceu com uma garrafa de vinho do Douro e histórias engraçadas sobre seus dates desastrosos. "Você precisa sair mais, homem. A vida não é só trabalho e casa", disse Pedro, rindo enquanto servia o vinho. João sorriu, sentindo um alívio que não experimentava há tempos. Eles conversavam até altas horas, sobre tudo, política, arte, os desafios de crescer em famílias tradicionais portuguesas. João vinha de uma casa católica rígida em Coimbra, onde o pai, um professor aposentado, sempre enfatizava o valor da família nuclear. "Um homem deve ser provedor, casado, com filhos", repetia o velho. Pedro, por outro lado, havia rompido com sua família em Faro anos atrás, após se assumir, pagando o preço da solidão inicial. À medida que as noites se estendiam, João começou a notar coisas em Pedro que o inquietavam. O jeito como ele gesticulava com as mãos, expressivo e vivo, o brilho nos olhos castanhos quando falava de paixões, o toque casual no ombro que enviava um arrepio inesperado. João atribuía isso ao vinho, à solidão, a qualquer coisa menos à verdade que borbulhava em seu subconsciente. Uma noite, após um jantar caseiro de bacalhau à Brás, Pedro confessou: "Sabe, João, eu sempre admirei sua coragem em manter tudo tão perfeito. Mas às vezes, perfeição é só uma máscara." João sentiu um nó na garganta. "E você?" "Vive sem máscaras", rebateu. Pedro sorriu tristemente. "Eu vivo com as cicatrizes de tirá-las." O conflito interno de João começou a se intensificar. Ele se pegava pensando em Pedro durante o dia, no escritório, distraído com memórias de risadas compartilhadas. Ligava para Maria todas as noites, mas as conversas pareciam mecânicas, cheias de "estou bem" e "saudades". Ele amava Maria, ou achava que amava, mas o que sentia por Pedro era diferente, cru, proibido. Em uma sociedade onde o casamento gay era legal desde 2010, mas onde velhos preconceitos persistiam em famílias como a sua, admitir isso seria uma traição não só ao casamento, mas à sua identidade. "Sou hétero, casado, normal", repetia para si mesmo no espelho. Mas as dúvidas corroíam. Uma tarde chuvosa em Lisboa, João convidou Pedro para ajudar em um projeto de reforma no apartamento. Enquanto pintavam as paredes da sala, a conversa fluiu para temas mais pessoais. Pedro falou sobre sua última relação, terminada por ciúmes e inseguranças. "Amar alguém que não se ama de volta é como nadar contra a corrente do Tejo", disse ele. João parou o pincel, olhando para Pedro. "E se alguém estiver confuso? E se não souber o que sente?" Pedro se virou, os olhos sérios. "Então, é hora de mergulhar e descobrir." O silêncio que se seguiu foi carregado, e João sentiu um impulso irresistível. Ele se aproximou, mas recuou no último segundo, murmurando uma desculpa sobre o cansaço. Naquela noite, sozinho, João pesquisou no celular sobre atração pelo mesmo sexo após casamento. Artigos sobre fluidez sexual, histórias de homens que descobriam sua bissexualidade tarde na vida. Ele fechou o navegador, aterrorizado. Ligou para o pai, buscando âncora na tradição. "Pai, como você lidou com dúvidas no casamento?"
O velho riu. Dúvidas? Casamento é compromisso, filho. Não há espaço para fraquezas. João desligou, sentindo-se mais perdido. Pedro mandou uma mensagem: tudo bem. Parecia tenso hoje. João respondeu: sim, só cansado. Vamos nos ver amanhã. Os dias seguintes foram uma montanha-russa. João evitava toques, mas ansiava por eles. Pedro percebia a tensão, mas respeitava o espaço. Uma noite, após um filme sobre amores proibidos, João quebrou. Pedro, eu não sei o que está acontecendo comigo. Pedro o olhou com empatia. Talvez você saiba, mas tenha medo de admitir. As palavras pairaram, e João, impulsionado por uma mistura de vinho e desespero, inclinou-se para frente. Seus lábios se tocaram em um beijo hesitante, que se tornou urgente. O mundo de João virou de cabeça para baixo. Mas o prazer veio com culpa imediata. Ele se afastou, ofegante. Isso é errado. Eu sou casado. Pedro assentiu, triste. Eu sei. Mas sentimentos não pedem permissão. João passou a noite em claro, debatendo consigo mesmo. Trair Maria. Trair a si mesmo. A sociedade portuguesa, com suas festas religiosas e valores familiares, o julgaria. Sua família o rejeitaria. Mas negar isso seria viver uma mentira. No dia seguinte, Pedro sugeriu distância. Não quero te machucar, João. Mas João recusou. Precisa entender isso. Eles continuaram se vendo, em toques roubados, conversas profundas. João se sentia vivo pela primeira vez, mas o preço era alto, mentiras para Maria, noites de insonia. E então, a porta se abriu. Maria voltou cedo. O beijo exposto. A ruína começou. Maria ficou parada na porta, os olhos fixos na cena que destruiria sua confiança para sempre. Explique-se, João. Agora, exigiu ela, a voz ecoando pelo apartamento. Pedro se levantou rapidamente, ajustando a camisa, e murmurou: Maria, eu sinto muito. Isso não devia ter acontecido assim. Mas Maria o ignorou, focando em João, que ainda lutava para encontrar palavras. Há quanto tempo isso dura? Enquanto eu estava fora, trabalhando para nós dois. João balbuciou: não é o que parece. Ou é, mas eu não sei. A confusão dele só piorou as coisas. Maria pegou as malas e foi para o quarto, batendo a porta. Pedro saiu discretamente, deixando João sozinho com o caos que ele mesmo criara. Nas horas seguintes, o apartamento se transformou em um campo de batalha emocional. Maria emergiu do quarto com os olhos vermelhos de choro. Você me traiu com um homem. Com Pedro. Meu Deus, João, quem é você? João sentou-se à mesa da cozinha, as mãos tremendo. Ele contou tudo, a solidão, as conversas, o beijo. Eu amo você, Maria. Mas algo em mim mudou. Ela riu amargamente. Mudou. Ou sempre esteve aí, e você me usou como disfarce. As palavras cortaram fundo. João pensou em sua juventude, em flertes ignorados com garotos na escola, atribuídos a fases. Agora, tudo fazia sentido, mas o timing era cruel. Maria decidiu ficar com uma amiga naquela noite, deixando João para refletir. Ele ligou para Pedro, que atendeu com voz baixa. Como ela está? Devastada, respondeu João. E eu também. Pedro sugeriu: talvez devamos parar. Pelo bem de todos. Mas João sentiu pânico. Não. Eu preciso de você para entender isso. Era egoísta, ele sabia, mas a atração era mais forte que a razão. No dia seguinte, Maria voltou para confrontá-lo. Vamos conversar como adultos. O que você quer? João hesitou. Eu não sei. Eu te amo, mas Pedro. Ele me faz sentir algo novo. Maria chorou. Então, escolha. Mas saiba que isso afeta tudo, nossa família, nossos amigos. A pressão familiar veio rápido. Maria contou à mãe dela, que ligou para João furiosa. Você é um monstro. Destruindo um casamento por uma aberração. As palavras ecoavam os preconceitos arraigados em partes da sociedade portuguesa, apesar das leis progressistas. João pensou em seu próprio pai, que ele ainda não havia contado. Ele marcou um almoço com os pais em Coimbra no fim de semana. No trem para lá, ele repassava o discurso: pai, mãe, eu estou confuso sobre minha sexualidade. Mas ao chegar, a coragem falhou. Em vez disso, mentiu: Maria e eu estamos passando por uma fase difícil.
O pai franziu a testa. Casamento é sagrado, filho. Lute por ele. A mãe acrescentou, pense nos netos que ainda não tivemos. João voltou para Lisboa sentindo-se um covarde. Pedro, enquanto isso, lidava com seus próprios demonios. Ele havia se apaixonado por João anos atrás, mas respeitava o casamento. Agora, ser o outro o corroía. Em uma conversa com seu melhor amigo, um ativista LGBT em Lisboa, ele desabafou, estou destruindo uma família. Isso é errado. O amigo respondeu, amor não é errado, mas traição é, ajudo a se assumir, mas não force. Pedro decidiu confrontar João. Em um café no Chiado, ele disse, João, isso não pode continuar assim. Você precisa decidir, ficar com Maria e negar quem é, ou assumir e enfrentar o mundo. João assentiu, mas o medo o paralisava. E se eu perder tudo? Pedro tocou sua mão. Você ganha a si mesmo. Os dias se tornaram uma série de confrontos. Maria exigiu terapia de casal. Eles foram a uma sessão em uma clínica em Lisboa, onde o terapeuta perguntou, João, o que você sente de verdade? Ele admitiu, atração por homens. Por Pedro. Maria saiu chorando. Então, é o fim. Mas João implorou, dê-me tempo. Ela concordou, mas com condições, sem ver Pedro. João aceitou, mas quebrou a promessa em segredo, encontrando Pedro em parques escondidos, roubando momentos que o faziam se sentir vivo, mas culpado. Uma noite, Maria descobriu mensagens no celular de João. Você mentiu de novo, gritou ela. O confronto escalou para uma briga feia, com pratos voando e palavras venenosas. Você é um mentiroso, João. Um covarde. Ele rebateu, e você? Vive em uma bolha, ignorando que as pessoas mudam. Maria saiu de casa, jurando divórcio. João, destruído, ligou para Pedro. Eu a perdi. Por nós. Pedro hesitou. Não por nós. Por você. João começou a questionar suas escolhas. Era certo trair? Era ético arrastar Pedro para isso? Em uma sociedade onde o orgulho LGBT crescia em eventos como o Arraial Pride em Lisboa, porque ele se sentia tão preso. Ele leu livros sobre identidade queer, assistiu documentários sobre casais gays em Portugal. Mas a realidade batia forte, amigos conservadores o evitariam, o trabalho poderia sofrer com fofocas. Pedro, vendo o sofrimento de João, propôs uma pausa. Vá para o Alentejo, pense sozinho. João concordou, pegando um trem para Évora. Lá, em meio às ruínas romanas, ele refletiu sobre sua vida. Lembrou de um beijo roubado na adolescência com um amigo, sufocado pelo medo. Agora, aos 35, ele pagava o preço da repressão. Ao voltar, ele encontrou Maria esperando. Eu te amo, mas não posso mais. Eles assinaram papéis preliminares de divórcio. João sentiu alívio misturado a dor. Mas o pior viria, contar à família. João marcou um jantar familiar em Coimbra, o coração batendo forte enquanto dirigia pela A1. Seus pais, conservadores devotos, esperavam-no com o habitual bacalhau e vinho verde. Ao sentar-se à mesa, ele respirou fundo. Pai, mãe, preciso contar algo. Estou-me separando de Maria. A mãe derrubou o garfo. O quê? Por quê? O pai franziu a testa. Algum problema no trabalho? Dinheiro. João engoliu em seco. Não. É sobre mim. Eu. Descobri que sou atraído por homens. O silêncio foi ensurdecedor. A mãe chorou. Meu Deus, filho, isso é uma fase. Você precisa de igreja, de oração. O pai explodiu. Isso é uma vergonha. Na nossa família. Nunca. Você vai arruinar nossa reputação. João tentou explicar, não é escolha. É quem eu sou. Mas o pai o cortou, saia daqui. Não quero um filho assim. João voltou para Lisboa em lágrimas, o rejeição queimando como ácido. Ele ligou para Pedro, que o consolou por telefone. Eles vão entender com o tempo. Muitos pais passam por isso. Mas João duvidava. Em Portugal, apesar da legalização do casamento gay e a adoção, famílias rurais como a sua ainda viam a homossexualidade como pecado. Ele se sentiu isolado, questionando se valia a pena. Talvez eu deva voltar para Maria, fingir. Pedro rebateu, e viver uma mentira. Isso te destruiria mais. No trabalho, rumores começaram. Um colega, sabendo do divórcio, perguntou casualmente, ouvi que é por causa de um cara. Verdade. João negou,
mas o desconforto cresceu. Ele era arquiteto em uma firma conservadora, onde clientes católicos poderiam se afastar. Uma reunião com o chefe confirmou temores. João, sua vida pessoal é sua, mas mantenha discreta. Não queremos escândalos. Era sutil, mas claro, preconceito velado. João sentiu raiva, mas engoliu. Pedro, vendo João afundar, o levou a um grupo de apoio LGBT em Lisboa. Lá, homens compartilhavam histórias semelhantes, casamentos desfeitos, famílias rompidas, mas também liberação. Um homem de 40 anos disse: perdi tudo, mas ganhei liberdade. João se identificou, mas o medo persistia. Após o encontro, eles caminharam pelo Tejo. Estou pronto para assumir nós? Perguntou Pedro. João hesitou. Quase. Mas e se te machucar? Pedro sorriu. O risco é parte do amor. Maria, enquanto isso, lidava com sua dor. Ela encontrou João em um café para discutir bens. Você me destruiu, sabe? Anos perdidos. João pediu perdão. Não quis. Mas negar-me destruiria. Ela assentiu, triste. Talvez você esteja certo. Mas dói. Eles se abraçaram pela última vez, uma despedida amarga. Maria começou a namorar alguém novo, o que feriu João, mas ele sabia que era justo. O conflito escalou quando o pai de João ligou, exigindo retratação. Volte para Maria ou esqueça-nos. João rebateu: não posso. Isso é quem eu sou. O pai desligou, cortando laços. A mãe mandou mensagens chorosas, misturando amor e julgamento. Reze, filho. Deus pode curar. João sentiu o peso da moral religiosa portuguesa, onde a igreja ainda influenciava muitos. Pedro enfrentou sua própria família. Seus pais, já aceitando sua orientação, questionaram: ele é casado. Isso é ético. Pedro defendeu: ele está se divorciando. E amor não segue regras. Mas duvidavam. Em uma visita a Faro, sua irmã disse: você merece alguém sem bagagem. Pedro pensou em desistir, mas o laço com João era forte. Uma noite, João e Pedro discutiram. Você ainda ama Maria? Perguntou Pedro. João admitiu: parte de mim sim. Mas contigo é diferente. Pedro explodiu: então sou o quê? Um experimento. João negou, mas a dúvida plantada. Eles se separaram zangados, João vagando pelas ruas de Alfama, ouvindo fado melancólico que ecoava sua dor. No dia seguinte, João procurou terapia sozinho. O terapeuta explorou: sua atração é real ou reação à solidão? João refletiu: é real. Sempre foi. Ele começou a aceitar, lendo sobre bissexualidade. Mas o preço: perda de família, amigos. Um amigo de infância o evitou após saber. Desculpe, cara, mas não aprovo. Preconceito social batia forte. Pedro, magoado, saiu com um ex, uma reação impulsiva. João descobriu por mensagem: você me traiu. Confrontaram-se em casa de Pedro. Você hesita, João. Eu preciso de compromisso. Lágrimas rolaram. João admitiu: tenho medo, mas te amo. Eles se reconciliaram, mas a ferida ficou. O clímax se aproximava. João decidiu se assumir publicamente, postando no Facebook: estou-me divorciando e assumindo minha bissexualidade. É difícil, mas verdadeiro. Reações mistas, apoio de alguns, ódio de outros. Seu pai comentou: vergonha. Mas Pedro curtiu, orgulhoso. Maria, vendo o post, ligou: boa sorte, João. Merece ser feliz. Era uma trégua. Mas o dano estava feito. João pagava o preço da honestidade. Com o divórcio finalizado, João se mudou para um pequeno apartamento no Príncipe Real, bairro gay-friendly de Lisboa. A liberdade era inebriante, mas solitária. Sem família, ele se apoiava em Pedro. Eles começaram a namorar abertamente, caminhando de mãos dadas pelas ruas, ignorando olhares curiosos. Em Portugal, casais gays eram comuns na capital, mas ainda provocavam sussurros em áreas mais tradicionais. Uma vez, um homem idoso murmurou: pecadores, ao passar. João sentiu raiva, mas Pedro o acalmou: ignore. Estamos mudando mentes. O trabalho sofreu. Um cliente cancelou um projeto, citando razões pessoais. O chefe o chamou: João, sua vida privada está afetando os negócios. Ele rebateu: isso é discriminação. O chefe negou, mas a tensão cresceu. João considerou processar, mas o estresse o esgotava.
Em casa, desabafava com Pedro, valeu a pena. Pedro abraçava-o, sim, porque você é autêntico agora. A reconciliação familiar parecia impossível. A mãe ligava ocasionalmente, chorando, volte para Deus, filho. João respondia, Deus me fez assim. O pai permanecia em silêncio. Em uma festa de Natal, sozinho, João sentiu o vazio. Pedro o levou para uma ceia com amigos LGBT, onde encontrou comunidade. Você não está sozinho, disse um. Mas o preço da perda familiar doía. Pedro enfrentava dúvidas internas. Ele amava João, mas via o sofrimento. E se eu for o motivo da sua dor? João negava, você é o motivo da minha felicidade. Mas uma discussão surgiu quando Pedro sugeriu casamento. Casamento. Após o que passei. Pedro insistiu, para mostrar compromisso. João hesitou, revelando inseguranças. E se eu falhar de novo? A conversa escalou para acusações, você ainda pensa em mulheres. Pedro saiu batendo a porta. João, sozinho, refletiu sobre escolhas. Trair Maria foi errado. Assumir tarde foi egoísta. Ele leu sobre ética que era, debatendo moralidade. Em uma sociedade em evolução, mas com raízes conservadoras, suas ações eram controversas. Amigos divididos, alguns aplaudiam a coragem, outros condenavam a traição. Pedro voltou no dia seguinte, arrependido. Desculpe. Pressionei demais. Eles se reconciliaram, mas a fragilidade ficou evidente. Decidiram viajar para o Algarve, para reconectar. Na praia de Lagos, sob o sol, conversaram profundamente. Eu traí Maria, mas neguei a mim mesmo por anos, disse João. Pedro assentiu, o passado nos molda, mas não nos define. De volta, um confronto inesperado, o pai de João apareceu em Lisboa. Precisamos falar. No apartamento, o velho disse, sua mãe está doente de preocupação. Isso é loucura. João defendeu, é minha verdade. O pai admitiu, eu tive um amigo assim na juventude. Ele se matou por repressão. Não quero isso para você. Era um vislumbre de empatia, mas o pai concluiu, ainda não aceito, mas te amo. Saída amarga, mas uma fresta. João sentiu esperança. Ele e Pedro participaram do PRID em Lisboa, marchando com bandeiras. Pela primeira vez, João se sentiu parte de algo maior. Mas um ataque verbal de contra-manifestantes lembrou o preconceito, voltem para o armário. Pedro o protegeu, mas João questionou, quando isso acaba? O relacionamento amadureceu com desafios. Pedro perdeu um cliente homofóbico após fotos com João. O preço do amor, disse ele. João apoiou, juntos, superamos. Mas internamente, João lutava com culpa residual por Maria, que agora estava noiva. Ele a encontrou por acaso, feliz, perguntou ela. Sim, e você? Também. Uma clousura, mas dolorosa. Alta tensão veio quando Pedro recebeu uma oferta de trabalho em Berlim. É uma oportunidade, mas e nós? João entrou em pânico, não vá. Eu preciso de você. Pedro rebateu, não posso sacrificar minha carreira por medo seu. A discussão revelou medos, João de abandono, Pedro de estagnação. Decidiram, Pedro iria, mas relacionamento à distância. Se for real, sobrevive, disse Pedro. João ficou em Lisboa, lidando com solidão novamente. Ele escreveu um diário, processando emoções. Escolhi o amor, mas paguei caro. Foi certo. A sociedade julgava, mas ele crescia. Pedro partiu para Berlim, deixando João com promessas de visitas mensais. As chamadas diárias ajudavam, mas a distância amplificava inseguranças. João questionava, e se ele encontrar alguém lá? Pedro tranquilizava, você é meu. Mas João via postagens de Pedro em bares gays, sentindo ciúmes irracionais. Ele mergulhou no trabalho, projetando um centro comunitário LGBT em Lisboa, canalizando dor em propósito. O projeto ganhou prémios, mas o vazio persistia. A mãe de João melhorou e ligou, venha visitar. Sem julgamentos. Ele foi a Coimbra, cauteloso. A conversa foi tensa, mas progressiva. Eu não entendo, mas te aceito, disse ela. O pai permaneceu distante, mas não hostil. Era um passo. João sentiu alívio, mas o dano anos de repressão cobrava, ansiedade, depressão. Ele voltou à terapia, explorando raízes. Cresci negando partes de mim por medo social, admitiu. O terapeuta ajudou, agora, reconstrua. Pedro voltou para uma visita, e o reencontro foi intenso.
Eles discutiram o futuro. Volte para Lisboa, pediu João. Pedro hesitou. O trabalho aqui é incrível. A tensão culminou em uma briga. Você me abandonou, acusou João. Pedro rebateu. Você me usou para sair do armário. Palavras duras, mas verdadeiras. Eles se separaram novamente, Pedro voltando para Berlim furioso. João, devastado, considerou reconciliação com Maria, mas sabia que era impossível. Ele saiu com o homem de um app, testando limites, mas sentiu vazio. Não é como com Pedro. Ele percebeu, o amor era real, mas frágil. Ligou para Pedro, desculpe. Vamos tentar. Pedro aceitou, eu também errei. Decidiram, Pedro voltaria após o contrato. O clímax final veio em uma conferência LGBT em Porto. João apresentou seu projeto, falando sobre sua jornada. Traí, perdi família, mas ganhei autenticidade. A plateia aplaudiu, mas um debatedor questionou, sua traição justifica o sofrimento alheio. João defendeu, não, mas negar a si mesmo causa mais dor a longo prazo. Pedro, surpreendendo, apareceu, voltei para ficar. Eles se reconciliaram publicamente, um beijo simbólico. Mas o preço permaneceu. Família parcialmente reconciliada, amigos perdidos, carreira abalada. João refletiu, escolhas morais são cinzentas. Em Portugal, onde progresso e tradição colidem, sua história era um espelho. Anos depois, casados, eles adotaram uma criança, enfrentando burocracia e preconceitos. A vida era plena, mas marcada por cicatrizes. João olhava para trás, o beijo que destruiu e reconstruiu. Foi correto João priorizar sua verdade sobre o conforto alheio, ou isso foi um ato de egoísmo imperdoável?